Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Alves que está falando, professor de artes, tá certo? E este vídeo ele vai para o nono ano, tá certo? E é uma revisão dos conteúdos que nós vimos desde o começo da quarentena até hoje. Vamos lá? Bom, a primeira aula que nós vimos foi sobre o Georges Méliès, né? Que ele é considerado o mágico do cinema. Ele é considerado também por muitos historiadores como o primeiro diretor, tá bom? Ele levou o seu conhecimento em mágica. O Georges Méliès ele começa a sua carreira sendo mágico, tá certo? E ele descobre no cinematógrafo, que é aquela máquina dos irmãos Lumière, que os irmãos Lumière criaram, uma ferramenta onde ele possa exercer a sua liberdade artística da mágica com mais, digamos assim, mais força. E ele criou a sua própria produtora, a Star Filmes, e o seu filme mais famoso, lembrando que tem vários filmes dele, vocês podem achar no YouTube aí vários trechos de filmes e até filmes completos é, no YouTube aí, mas o filme mais famoso é o Viagem à Lua, ok? Aqui é a capa do filme do original. Depois, a segunda aula que nós vimos foi sobre fotografia, certo? E aí nós discutimos sobre o conceito do instante decisivo criado por Henry Branson, certo? Vou ler aqui para vocês. Na fotografia existe um novo tipo de plasticidade, produto de linhas instantâneas tecidas pelo movimento do objeto. O fotógrafo trabalha em uníssono com o movimento, como se este fosse o desdobramento natural da forma, como a vida se revela. No entanto, dentro do movimento existe um instante no qual todos os elementos que se movem ficam em equilíbrio. A fotografia deve intervir neste instante, tornando o equilíbrio imóvel. Ou seja, esse texto, o instante decisivo, é bem fácil de ser encontrado na internet para quem se interessar mais sobre fotografia e também sobre um certo assim ensaio. Esse texto ele tem um caráter ensaístico do Branson, no qual ele fala, ele teoriza sobre essa ideia que ele tem, essa tese que ele tem na cabeça dele de um instante decisivo, que é onde todos os elementos entram em harmonia e o fotógrafo vai lá e registra. E aí na fotografia nós temos a presença do contraste, certo? O contraste ele é de cor, ele pode ser claro ou escuro, quente ou frio, certo? Tem também o contraste digamos assim, de texturas, né? Eu estava procurando a palavra aqui, texturas. Você pode ter uma textura lisa, uma textura porosa, você pode ter uma textura, uh, você pode ter uma textura pedrificada, você pode ter uma textura em fumaça, ou seja, você pode criar contraste entre texturas também na fotografia. E vimos a famosíssima regra dos textos, que é ensinada em muitos cursos de fotografia por aí, né? Uma das primeiras coisas que é ensinada é a regra dos textos, tá bom? E eu até passei uma atividade para vocês, gravei vídeo, vocês podem olhar lá no canal da escola no YouTube. Bom, é importante falar da fotografia antes de ir para o cinema propriamente dito, né? E agora vamos para o cinema, certo? O cinema, ele é produzido em etapas. A primeira etapa é a do argumento. O argumento no cinema, ele é um documento produzido pelo diretor e o produtor, ou apenas o diretor, de quem teve a ideia de fazer o filme. Ele produz este documento chamado argumento. O que tem no argumento? O argumento ele tem falando as ideias do diretor, certo? As suas referências, os objetivos e até a justificativa daquele filme existir, a importância daquele filme. E aí eu indico esse site chamado Film Grab, certo? Que ele traz vários filmes, ele traz imagens de filmes que é justamente para ajudar você a pegar referências, sabe? Então tem vários filmes lá, filmes antigos, filmes mais recentes, para você ter as referências de imagem. Né? Coisas que a gente já tem. Nossa, eu pensei, eu quis fotografar isto baseado num filme que eu vi, né? Baseado numa série que eu vi. Então, este site, Film Grab, ele traz várias referências cinematográficas bem interessantes para vocês darem uma olhada aí. Depois, a partir dessa ideia do argumento, que pode ser apresentado a uma produtora, que pode ser apresentado até mesmo a um roteirista, o roteirista ele pode ser o diretor. É interessante que o roteirista ele entenda a linguagem do cinema, sabe? Ele estude cinema também.
né? É tanto que sempre uma adaptação de um livro para um filme sempre é um desafio, porque escrever para cinema é diferente de escrever para literatura, né? Então, ó, no roteiro você tem indicações da interior e exterior, certo? O nome do local onde a gravação será filmada, daquela cena, daquele dia. Você tem o tempo que o autor irá usar na maioria dos casos dia e noite, mas às vezes você pode encontrar entardecendo, anoitecendo, certo? Você tem e as rubricas ou ações, que é basicamente o que ocorre na cena. O fulano corre, entra correndo, entra gritando, cai no chão e chora, entende? E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um roteiro, certo? Do filme Cidade de Deus. É a primeira página do roteiro, que é aquela primeirinha cena, aquele comecinho, né? É onde tem as pessoas correndo atrás de uma galinha e a câmera fica mesmo nas costas da galinha. Pois é, como aquilo foi pensado, escrito no roteiro, certo? Para ser filmado. Então você vê todas as indicações que estão aqui. Você pode pausar o vídeo e ler mais atentamente. Continuando. A história no cinema ela avança através dos planos, certo? Através dos cortes também, claro, através do som, através das. Mas basicamente o cinema ele é a união entre o áudio e o visual, certo? Audiovisual, cinema é a união entre essas duas coisas. É a escrita, cinematografia, esse FIA é escrita, então é a escrita usada através do áudio e das imagens. Basicamente, os planos cinematográficos eles se resumem em três, que é o primeiro plano, é um plano médio, né? Aí você tem um plano geral, que é um plano mais aberto, e o primeiro plano, que é um plano menor, né? A partir desses três planos base, você tem vários outros subplanos. Por exemplo, você tem um plano geral, que é um plano mais aberto, de um compartimento, de uma praia. Você tem um grande plano geral, que é conhecido também como visão de Deus, né? São tomadas que você vê uma cidade inteira, um continente inteiro. Plano médio, aí depois vem o plano americano, né, que corta os pés dos personagens, que surgiu, ele tem esse nome porque surgiu nos filmes de westerns americanos. Sei também o primeiro plano, né, que é o plano que ele está mais focado no rosto do ator. E aí você tem um plano detalhe, que pode ser o detalhe de um olho, de uma mão, de um anel, de uma orelha, certo? O plano G, que é um plano criado, ele tem esse nome francês, né, que significa mergulho. Mergulhando, quando você vai mergulhar numa piscina, então ele é um plano filmado de cima, tentando pegar o que está embaixo. E tem um contra-plano G, que é justamente o inverso, que ele é filmado de baixo, tentando pegar o que está em cima. Né? O close, que é também um plano mais perto do rosto dos atores, tá certo? E aí na outra aula nós vimos quem são os profissionais, os setores de profissionais que trabalham no cinema. Por isso que o nome da aula que eu coloquei lá no blog é Cinema uma Arte Coletiva, porque é feita por vários profissionais. Você tem o diretor geral, que é aquele elo que une todos esses profissionais. É ele que tem, digamos assim, a ideia, o sentido mais profundo do filme e tem que estar na cabeça dele muito claro, porque senão o filme vai virar uma concha de retalho mal feita, certo? Aí você tem a produção, que trabalha junto com o diretor-geral. O produtor é aquele que vai se importar com a logística de como buscar os atores, como, digamos assim, reservar os lugares para a filmagem. É a questão mais de organização mesmo, sabe? Organizar os horários, os dias das filmagens, com quais atores irão trabalhar em cada dia. Depois você tem a direção fotográfica. Basicamente tudo que você vê num filme foi o diretor de fotografia que pensou, junto com o diretor geral, claro. Ele é aquele que pensa no que é mais essencial, o que tem que ser filmado para que a história possa avançar. Então, gente, continuando. Eu parei no diretor de fotografia, não é isso? Então, o diretor de fotografia é aquele que pensa exatamente os enquadramentos que foram aqueles que eu acabei de falar no slide passado, né? Ele vai pensar como a história vai avançar da melhor forma possível para que o público
veja da melhor forma possível, certo? Ou seja, no cinema tudo é muito pensado, certo? Quais luzes nós vamos usar, quais figurinos os atores vão estar usando para ressaltar as emoções daquela cena, a mensagem daquele take, tá bom? Tudo isso é muito pensado no cinema. O diretor de fotografia ele vai trabalhar diretamente também junto com a direção de arte. Setores como maquiagem, figurino, né? A paleta de cores que será usada em cada cena e no filme como um todo pertence à direção de arte. A direção de arte é justamente aquilo que, digamos assim, dá a alma do filme, né? Dá vida ao filme, né? As cores que vão ser usadas. E trabalham também juntamente com a sonoplastia. A sonoplastia ela faz captação de som, mas ela também pode fazer mixagem de som. Ela pode captar a fala dos atores, o som do ambiente, mas também ela pode colocar músicas, certo? Ela pode captar um pequeno som que para o diretor geral é importante, um som de um ruído, um som de uma risada, um som de um objeto sendo arrastado. E também a edição é aquela que vai cuidar do filme como um todo, no sentido de organizar aquele material que foi coletado por todos de uma forma coesa. Ela vai juntar, né, tudo isso e organizar o filme, né? Vai cuidar dos cortes, vai cuidar da continuidade, tá bom? Então tem também os atores, que são os profissionais que atuam no filme, certo? São aqueles profissionais que estão ali atuando, dando a vida pelos personagens, interpretando, dando o seu melhor nas suas interpretações, certo? São os atores. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês, tá bom? Espero que vocês estejam ajudando também na casa de vocês, tá bom? Fique em casa, cuide da sua saúde, ajude as pessoas que estão ao seu redor. Estou com muita saudade e até a próxima. Valeu!